Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos dar graças a Deus, cantando a Ele, louvando por mais um dia, por essa manhã maravilhosa que Ele preparou para nós, para que o Senhor venha nos curar, nos abençoar e restaurar em nós o primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, nós vamos ler os versos 18 e 19, que diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe diz: Eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Te convido ao momento de oração. Querido Deus, graças te dou por tua palavra santa. A tua lei é perfeita, a tua lei refrigera a nossa alma, o teu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. A tua palavra é o nosso alimento todos os dias. Os teus preceitos são retos e alegram o coração. Senhor, o teu mandamento é puro e alumia os olhos. Teus mandamentos são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro fino. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Por isso te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor
nesse momento de oração, de meditação da Tua Palavra. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, então, está dizendo para nós que nos envia o trigo, o mosto e o azeite. Algumas versões dizem o cereal, o vinho e o óleo. É a mesma coisa. Todos esses elementos são simbolismo da provisão de Deus, estão interligados com a Santa Ceia do Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia. Eu te convido a preparar aí o teu pãozinho, teu suco de uva, para nós então celebrarmos juntos com alegria. O trigo, o mosto e o azeite, ou o cereal, o vinho e o óleo. São simbolismos de toda a provisão de Deus para nós, porque o nosso Deus é um Deus de toda a provisão. Jeová Jireh é o seu nome, significa o Deus provedor. Amados, o nosso Deus deseja nos levar a praticar o verdadeiro cristianismo. O desejo de Deus para cada um de nós é que nós venhamos a praticar o cristianismo puro, cristianismo verdadeiro. Eu tenho que praticar, começar por mim, do púlpito, a praticar esse cristianismo verdadeiro. Mas um cristianismo que vá além do púlpito, um cristianismo que vá além dessas quatro paredes do templo, o cristianismo que vá além das aparências. É o que Deus deseja para mim e para cada um de nós. E esse texto que fala do trigo, do mosto e do azeite, da provisão de Deus, isso confirma para nós que o justo não mendiga o pão. Deus está dizendo: eu vou enviar a vocês o trigo, o mosto e o azeite. Eu não vou permitir que o meu justo mendigue o pão. O justo, na verdade, nunca mendigou e nunca mendigará. É o que diz o salmista Davi, no Salmo 37, no verso 25. Eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitas coisas em nossas vidas que só vêm com o tempo. Há muita coisa em nossa vida que só vem com o tempo e com a experiência. Coisas que as pessoas são incapazes de aprender se não estiverem dispostas a ouvir a voz de Deus. Coisas que as pessoas não estarão dispostas a aprender enquanto não estiverem prontas para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar sempre dispostos a aprender, sempre prontos a ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco, sim, Deus fala conosco a todo instante. Nós é que temos algumas dificuldades para ouvir a Deus. E depois, se nós fracassarmos, não poderemos culpar nem a Deus e nem ao diabo. A culpa foi nossa mesmo. Deus fala a todo instante. Por esse texto nós podemos perceber o quão forte realmente é o amor de Deus por nós. Quão forte é esse amor desse Deus, Jeová Jireh, o Deus de toda provisão.
texto de 2 versículos apenas que nós lemos, o trigo, o mosto e o azeite, isso tem um grande significado para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Isso fala de uma promessa maravilhosa. Nós poderemos ter uma vida espiritual abundante, mesmo vivendo em meio a tantas lutas aqui nesse mundo, mas nós poderemos ter uma vida espiritual alegre, uma vida espiritual totalmente consagrada ao Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas provações, a tantas lutas que nós enfrentamos por aqui. O cereal, o vinho e o óleo, ou o trigo, o mosto e o azeite. Isso fala de abundância, isso fala de profusão, isso fala de fartura, isso fala de abastança, isso fala de suficiência para nós. O trigo, inicialmente, fala do pão, simboliza o pão, que é o alimento mais popular em todas as mesas, é o alimento mais comum em todas as mesas, em todos os lares, no mundo todo. E o pão existe no mundo todo, em todas as casas, existe o pão, em todas as mesas, das mais variadas formas e tamanhos. E o trigo, então, significa o sustento para nós. Por isso o Senhor Jesus escolheu o pão para simbolizar o seu corpo na Santa Ceia. O pão, o trigo, simboliza o nosso sustento material, significa que Deus sustenta o seu povo, primeiro naquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Deus sustenta você, primeiramente, em tudo aquilo que você necessita para a tua sobrevivência. Por exemplo, se o crente vier a ter um salário apertado, nesta hora ele deve se firmar na palavra. Ao invés de murmurar, de reclamar, de dizer meu dinheiro não dá, meu salário não dá para nada, ao invés de liberar palavras negativas, ele deve se firmar nesta palavra de Deus, nesta promessa do Senhor. Eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi o justo desamparado, melhor dizendo, nem a sua descendência a mendigar o pão. É nesta palavra, nessa promessa, que todo cristão fiel deve então se firmar. Porque Deus é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Se no passado Ele alimentou mais de 2 milhões de pessoas, por cerca de 40 anos, enquanto caminhavam pelo deserto, muito mais Ele vai alimentar hoje a sua família. Ele vai alimentar a minha família. Glória a Deus. Foram mais de 2 milhões de pessoas sendo alimentadas por 40 anos. E Deus enviando o pãozinho fresco todos os dias, o maná do céu. Deus enviando ali uma rocha de onde eles podiam beber água fresca. Tirar água fresca de uma rocha dura, de uma rocha seca do deserto. Quando nem mesmo as roupas deles não se estragavam. Então Ele pode também sustentar a minha família e sustentar a sua família. Diga graças a Deus. Ele no passado usou corvos para sustentar Elias, durante o período em que Elias esteve ali refugiado, à beira do riacho de Querite. Então Ele pode sustentar também a mim e a você. Ele alimentou também a viúva de Sarepta, que tinha só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija,
e ele ali multiplicou de maneira que nunca mais faltou para aquela viúva, então ele pode fazer o mesmo para mim e para você. Se no passado ele alimentou 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes, então ele pode fazer o mesmo comigo e com você. Diga graças a Deus. Amados, nós devemos nos alegrar no Senhor, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Como Abacuque, no capítulo 3, no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Então devemos nos alegrar nesse Deus maravilhoso, mesmo quando nós passamos as situações mais difíceis nessa vida, mesmo nos momentos mais difíceis que muitas vezes nós enfrentamos aqui. Glórias a Deus. Então, em primeiro lugar, Deus supre você em todas as suas necessidades materiais, na tua sobrevivência. Em segundo lugar, Deus sustenta você naquilo que você necessita para vencer as crises emocionais. Glórias a Deus. Muitas vezes as crises emocionais vêm e tentam nos derrubar. Por exemplo, a depressão, que é uma doença considerada a doença do século, é um estado de desânimo, de pessimismo, de uma tristeza profunda, quando a pessoa chega a perder até o prazer pela vida. E ela ocorre por diversos fatores. Às vezes um desemprego, às vezes a morte de um ente querido, a morte de alguém, às vezes alguns fracassos que a gente enfrenta pela vida. Todos nós estamos propensos. Até mesmo o grande apóstolo Paulo teve seus momentos de depressão. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, ele diz: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, medo. Depois ele diz: porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que concedeu, pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Note que até o apóstolo Paulo teve seus momentos de tristeza, de medo, de depressão. Aqui no texto fala da perturbação da alma que ele estava experimentando. Quando chegou a Macedônia, uma província ao norte da Grécia, Paulo tinha medo por dentro, ele está dizendo, e por fora, porque só combates ele estava enfrentando, muitos combates. Estava fisicamente fragilizado, emocionalmente também fragilizado. Mas ele diz: o Deus que consola os abatidos, me consolou. Deus enviou Tito para consolar o apóstolo Paulo. Amados, nos momentos de tristeza, de frustração, de abatimento, tenha certeza, Deus vai enviar alguém para te ajudar. Assim como ele fez com Paulo, enviou Tito. O profeta Elias também teve seu momento de depressão, quando se sentiu ameaçado por Jezabel. Ele então fugiu para o deserto, e ali Deus enviou um anjo para consolar,
o profeta Elias. Para alimentar o profeta Elias, também Deus enviou. Nós temos muitos amigos que na verdade são verdadeiros anjos. São anjos disfarçados de amigos que Deus tem enviado para nós. O crente deve regozijar-se no Senhor, deve se alegrar no Senhor, como diz o Salmo 30 no verso 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria logo vem pela manhã. Então já vimos que Deus nos sustenta primeiramente fisicamente, todas as nossas necessidades para a nossa sobrevivência. Deus nos sustenta também e provê tudo para nós em nossas necessidades emocionais. Em terceiro lugar, Deus nos sustenta também naquilo que nós necessitamos para a nossa vida espiritual. Todos nós sabemos que o diabo odeia a Deus e o diabo odeia a nós também. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então ele nos odeia com um ódio mortal, porque nós somos a imagem de Deus, semelhança de Deus, nós somos embaixadores de Cristo nesta terra, nós representamos a sabedoria de Deus diante das potestades, nós mostramos ao mundo que Jesus Cristo é vencedor, nós mostramos ao mundo que Jesus Cristo é soberano. E amados, se o Senhor não nos sustentar, nós não venceremos o diabo. É pela graça dele, é pela força que ele nos dá, é Deus quem nos defende, é Deus que defende seus filhos de todas as investidas de Satanás. Por isso a palavra nos diz, em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 20, que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, pelo seu soberano poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade espalhadas nos ares. Então a palavra de Deus é que nos fortalece, que nos sustenta, é essa armadura de Deus, então, que nos protege contra toda a investida de Satanás. E o Senhor nos exorta então que não é contra homens, não é contra homens de carne e sangue a nossa luta, mas é contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Esta é a nossa guerra, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta, graças a Deus. Diga: louvado seja Deus, aleluia. Eu quero então agora pensar um pouquinho com você no mosto. O mosto é o vinho quando está na sua fase de fermentação. E o vinho simboliza a alegria que vem de Deus. E essa alegria que vem de Deus é uma alegria sobrenatural, porque ela não depende das circunstâncias. Graças a Deus por isso. A alegria de Deus, ela existe e é sobrenatural. Porque aquela alegria nossa natural, existe ela também, ela provém da realização das expectativas nossas da vida. É uma alegria natural, ela depende da realização dos nossos desejos. Mas a alegria do crente é uma alegria sobrenatural, é uma alegria pelas coisas celestiais. Amém? Por isso, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, no versículo 12 também, o seguinte: regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Olha que maravilha.
Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverantes na oração. Louvado seja Deus. Então, essa alegria que vem de Deus não depende das adversidades, não depende da realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. É a mesma alegria lá do dia de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 1 ao 4. Essa alegria que vem de Deus, essa alegria sobrenatural, é a mesma alegria que o apóstolo Paulo experimentou juntamente com Silas, ali na prisão, descrito para nós em Atos 16. Paulo e Silas ali numa prisão de segurança máxima, todo machucados, seus corpos feridos, mas à meia-noite eles estão cantando hinos de louvores a Deus. Eles estão experimentando essa alegria sobrenatural pelas coisas celestiais, pelas coisas de Deus. Digam graças a Deus, louvado seja Deus. Eu quero pensar com você em alguns motivos para nos alegrar em Deus, nessa alegria sobrenatural. Primeiro, porque Ele fez grandes coisas. Louvado seja Deus. Deus realizou em nós grandes coisas, coisas maravilhosas, como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. Devemos nos alegrar, em primeiro lugar, porque Deus fez coisas grandiosas. Em segundo lugar, porque nós somos povo de Deus. Amém? Você é povo de Deus, você precisa se alegrar por isso. Nós somos o povo que o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Devemos nos alegrar por isso, porque somos esse povo de Deus. O crente deve se alegrar, porque ele foi resgatado do pecado. Ele foi arrancado, foi tirado das garras de Satanás, da vida de pecado, e passou a fazer parte então do povo do Senhor. Devemos nos alegrar, porque nós somos ovelhas do pasto do Senhor, graças a Deus. Em terceiro lugar, devemos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amados, Jesus disse aos seus discípulos: alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vós, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então, essa alegria sobrenatural, pelas coisas celestiais, pelas coisas de Deus, é uma alegria que vai além de qualquer coisa. Louvado seja Deus, graças a Deus por isso. Portanto, se o meu time de futebol preferido não ganhar, isso não vai tirar essa alegria de mim, porque é uma alegria que vai além das realizações dos meus desejos. Se o meu partido político não venceu, isso não vai roubar essa alegria sobrenatural do meu coração, que vai além dessas coisas. Graças a Deus. Se o meu ente querido morreu, eu vou sentir sim, eu vou sentir a saudade sim, eu vou chorar a falta dele sim, mas isso também não vai roubar essa alegria de Deus, essa alegria sobrenatural que está no meu coração, porque nem a morte me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, graças a Deus por isso. Mas finalmente eu quero pensar um pouquinho sobre o azeite. Já falamos do trigo, já falamos do mosto, agora eu quero finalizar então com o azeite. Amados, o óleo simboliza
a unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo, ele atua em 4 áreas específicas da nossa vida. Primeiro, ele trabalha para que o homem se converta. Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus trabalha para que a pessoa se converta. Lá em João, no capítulo 16, no verso 8, a Bíblia nos diz que é Ele, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você se conscientiza do seu pecado, é porque houve um trabalhar do Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando você se conscientiza da justiça de Deus, do juízo de Deus, é porque o Espírito Santo trabalhou em você. Amados, ainda haverá nesta terra uma grande colheita. Ainda haverá nessa terra uma salvação como nunca houve. Aliás, hoje, em nossos dias, já está acontecendo. Mas chegará um dia em que os crentes da terra serão usados como nunca foram para ganhar almas para a última colheita. Já está havendo, mas haverá com muito maior intensidade ainda. Se o diabo está preparando o mundo para a vinda do anticristo, o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja para a volta do Senhor Jesus. O Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo envia poder sobre a sua igreja. Como diz a palavra em Atos, capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas sobre toda a Jerusalém, toda a Judéia, a Samaria, até aos confins da terra. Então, em primeiro lugar, especificamente, ele trabalha para que o homem se converta. O Espírito Santo trabalha em segundo lugar, enviando poder sobre a sua igreja, e recebereis poder, diz a palavra de Deus. E se o crente não é batizado no Espírito, ele será batizado no Espírito, porque ele envia poder. Em terceiro lugar, especificamente, ele opera os dons espirituais, ou seja, ele distribui a cada um os dons espirituais. O crente ora e o enfermo fica curado. O crente impõe as mãos sobre o endemoniado fica liberto. Em quarto lugar, ele desfaz os laços do diabo. Ele quebra as correntes de Satanás. O crente ungido pelo Espírito Santo, ele tem esse poder e essa autoridade para desfazer os laços do diabo e alcançar vitória sobre todos os problemas desta vida, porque é o Espírito Santo quem dá esse poder. Graças a Deus, porque somos o povo dele, somos a igreja dele, temos essa alegria sobrenatural, que não depende das realizações dos nossos desejos, não depende das circunstâncias, e temos esse poder, então, para vencer o diabo, porque o Espírito Santo nos capacita e desfrutarmos de todas as bênçãos que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Louvado seja o Senhor. Eu quero te convidar a um momento de oração, antes de nós celebrarmos então a ceia do Senhor. Curve sua fronte, volte-se para o Senhor totalmente em oração. Querido Jesus, nós te adoramos por esse momento dessa reflexão tão simples e tão breve da tua palavra. Jesus, queremos te dizer que tu és o Cordeiro de Deus, aquele que veio em carne
e ressuscitou ao terceiro dia, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço do nosso pecado. Senhor Jesus, venha nos abençoar nesta hora, com a tua bênção maravilhosa, que enriquece e que não acrescenta dores. Senhor, venha nos curando, nos fortalecendo, nos capacitando. Ó Deus, queremos dizer que nós te amamos, Jesus. Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és o mais belo entre milhares, Tu és maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Neste momento de Santa Ceia do Senhor, nós te glorificamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Rendemos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Tome do teu pão, tome do teu cálice. Aqui está o cereal. Aqui está o trigo que foi transformado em pão. E após ser consagrado a Deus, ele passa a ser o símbolo do corpo do Senhor Jesus, que foi pregado na cruz pelos nossos pecados. Aqui está o mosto, aqui está o vinho, que após ser consagrado a Deus, ele passa a ser o símbolo do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para pagar o preço do meu pecado e do teu pecado. Segure os teus elementos, o pão e o vinho. Quero abençoar, consagrar a Deus. Querido Deus e Pai, graças por esse momento maravilhoso de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou do pão e tendo dado graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente após cear, tomou também do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes deste cálice, todas as vezes que comerdes desse pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, muito obrigado, porque cada vez que comemos do pão e bebemos do cálice, estamos, ó Deus, recordando o Teu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Não temos palavras, não há o que fazermos para recompensar o que o Senhor fez para nós, que daremos ao Senhor por tão grande benefício. Seja conosco, fique conosco. Eu consagro a Ti, ó Deus querido, este pão. Eu consagro a Deus querido este vinho, que simbolizam agora o corpo do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus. Em memória de Jesus, vamos comer juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro. Te bendizemos, te exaltamos nessa hora. Te glorificamos por esse momento maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, afetuosamente, agradecidamente, louva ao Senhor. E tudo que há no mais profundo do meu ser, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças
de nenhum só dos seus benefícios. Senhor, nós te bendizemos por todos os teus benefícios. Tributamos a ti a glória que é devida ao teu nome. Muito obrigado, Senhor. Deus, a tua palavra diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Por isso, Pai, eu oro e abençoo cada centavo dos recursos financeiros que o teu povo tem enviado a esta obra. Pai, eu peço a tua bênção maravilhosa. Muito obrigado, Deus. Que não haja falta de nada. Mas que não falte principalmente o teu Espírito Santo. A ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma boa semana, uma semana de vitória, de paz, de alegria. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.